Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos realizando a leitura do livro do Apocalipse. Nós lemos os 6 primeiros capítulos e hoje nós leremos o capítulo 7, 8 e 9. Amém? Então vamos orar ao nosso Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos, pelas maravilhas, por falar conosco, por ouvir as nossas orações, os nossos pedidos. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Agradeço por cada irmão que agora vai acompanhar esta leitura. E, Pai, por favor, dá o entendimento da tua palavra. Senhor, libera o entendimento do Espírito Santo para nós, que nós possamos ler, ouvir, que essa palavra desça ao nosso coração, que ela fique gravada nas tábuas do nosso coração e que nós possamos praticá-la, Senhor, sempre com a sua orientação, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, então, livro do Apocalipse, capítulo 7. E depois destas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben foram selados 12.000. Da tribo de Gade foram selados 12.000. Da tribo de Asser foram selados 12.000. Da tribo de Naphtali foram selados 12.000. Da tribo de Manassés foram selados 12.000. Da tribo de Simeão foram selados 12.000. Da tribo de Levi foram selados 12.000. Da tribo de Issacar foram selados 12.000. Da tribo de Zebulon foram selados 12.000. Da tribo de José foram selados 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois disso eu olhei, e eis que uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. E gritavam em alta voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao redor dos anciãos e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. Amém. E um dos anciãos respondeu-me dizendo: Quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas? De onde eles vieram?
E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo, e aquele que está sentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, nem terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Livro do Apocalipse, capítulo 8. E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e lançou-o dentro da terra, e houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soá-las. O primeiro anjo tocou e em seguida houve granizo e fogo misturados com sangue, e eles foram lançados sobre a terra. E a terceira parte das árvores foi queimada e toda a grama verde foi queimada. E o segundo anjo soou, e algo como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado dentro do mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue. E a terça parte das criaturas que estavam no mar, que tinham vida, morreu. E a terceira parte dos navios foi destruída. E o terceiro anjo soou, e caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. E o nome da estrela se chama Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. E o quarto anjo soou, e a terça parte do sol foi atingida, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte delas se escureceu, e o dia não brilhou para uma terça parte deles, e da mesma forma a noite. E eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em voz alta: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. Livro do Apocalipse, capítulo 9. E o quinto anjo soou, e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo.
E ele abriu o abismo sem fundo, e dele subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. E da fumaça saíram locustas sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder dos escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses, e o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto das locustas era semelhante a de cavalos preparados para a batalha, e sobre as suas cabeças havia como se fossem coroas semelhantes ao ouro, e as suas faces eram como as faces de homens. E eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os dentes dos leões. E eles tinham couraças como se fossem couraças de ferro, e o som de suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. E eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e havia ferrões em suas caudas, e o seu poder era para ferir os homens por 5 meses. E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo sem fundo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega seu nome é Apolion. Um ai já se passou, e eis que 2 outros ais vêm a seguir. E o 6º anjo soou, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e o dia e o mês e o ano, para matarem a 1/3 parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número deles. E então eu vi os cavalos na visão, e os que estavam sentados neles tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como as cabeças dos leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por meio destes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder deles está em sua boca e em suas caudas, porque as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas ferem. E o resto dos homens, os que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar.
nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus roubos. Amém? Uau! Forte, né? Forte, me causou até uma certa, né, um incômodo, não estava conseguindo muito bem terminar, porque é realmente um quadro desolador, né, irmãos? Por isso, devemos nos manter firmes na esperança, né, nos apegando à promessa de que aquele que crê será salvo, nos fortalecendo na fé, enfim, irmãos, ficar firme, porque esses dias serão terríveis. A ira despejada do Senhor, o dia do Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Anote aí o que o Espírito Santo falou ao seu coração com maior proeminência aí. E eu creio que ele vai falar o tempo todo conosco, né? Porque ele é o nosso guia, o nosso consolador, o nosso educador. É ele quem nos guia, né, nesse estudo, é ele quem fala para nós, tá bom? Deus abençoe, excelente descanso, excelente leitura. Nos vemos no próximo vídeo com mais 3 capítulos do livro da revelação que foi dada ao apóstolo João. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz.